Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Paulo da Cruz, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui no capítulo 24 da biografia, página 297, da biografia São Paulo da Cruz, escrita pelo padre Luiz Teresa de Jesus, agonizante. Esse capítulo narra a vida do santo de 1748 a 1749. Fundação em Secano. Fundada por graças extraordinárias, a Congregação da Santa Cruz produzia frutos de eminentes virtudes, expandindo por toda parte o bom odor de Jesus Cristo. Secano, florescente cidade dos agros romanos, anelou possuir um retiro de passionistas. Oferecia um convento a pequena distância da cidade, antiga residência dos beneditinos. Contíguo ao mosteiro havia humilde igreja sob a invocação de Santa Maria do Corniano, cuja imagem, conforme piedosa lenda, fora encontrada milagrosamente. Secano, em peso, ansiava por acolher quanto antes os novos apóstolos. Dom Borja, bispo de Ferentino, grande admirador de Paulo e seus filhos, secundava os desejos de Secano, auxiliando a restauração do mosteiro e da igreja. O piedoso prelado escreveu ao santo fundador, rogando-lhe com vivíssimas instâncias aceitasse a oferta. Paulo enviou a Secano o padre Tomás Maria para tratar da fundação. Este julgou o lugar conforme o espírito do instituto, pobre e solitário. O santo decidiu satisfazer a aspiração daquele povo verdadeiramente piedoso. Celebradas as festas de Natal em Santo Anjo, dirigiu-se com 7 religiosos a Santo Eutísio, de onde tomou mais alguns para formar a comunidade de Secano. Era em princípios de 1748, estação quente. Para animá-los a suportar as fadigas e os incômodos da longa jornada, pôs-se a discorrer com tanto ardor sobre a paixão de Nosso Senhor, que os religiosos, enternecidos até as lágrimas, acompanharam-no com o entusiasmo do soldado que segue destemido capitão. A única provisão que levaram era a ilimitada confiança na divina providência. Viajaram muitos dias por caminhos desconhecidos, superando incríveis trabalhos, mas sempre contentes. O povo todo os esperava, fora da cidade, com manifestações de júbilo. Para realçar a solenidade, viera de Ferentino o bispo, que os abraçou afetuosamente, chorando de comoção. Receberam com digna hospitalidade na casa do senhor Angeletti. No dia seguinte, festa do nome de Jesus, 14 de janeiro de 1748, com as cerimônias de praxe, tomaram posse do retiro. Deus Nosso Senhor manifestou por um prodígio quão grata lhe era a fundação. Esse prodígio foi
aqui narrado numa carta de Paulo da Cruz. Está aqui a referência da carta. Terminada a cerimônia, muitos ficaram por lá, dando expansão ao júbilo que lhes ia na alma. Depositaram na relva suas provisões e começaram a comer alegremente. Mas logo faltou o vinho e, compreende-se, diminuiu o entusiasmo. Paulo, informado, veio ter com eles. Vendo um corote atirado a um lado, perguntou-lhes por que não bebiam. A resposta unânime foi que estava vazio e lhe demonstraram virando-o com a abertura para baixo. Paulo insistiu que bebessem do corote. Um dos presentes, mais dócil que os demais, obedeceu e o vinho saía abundante, como se a vasilha estivesse cheia. Depois do primeiro, tomaram os outros e bastou para todos. Atônitos, olhavam para o santo, cheios de estupor e de veneração. Este fato tem grande importância. É o próprio Deus que lhes apresenta, quem apresenta a essas pessoas o poder de um apóstolo, com o dom dos milagres. Dias após, o nosso santo já lançava seus soldados aos combates do Senhor. Enquanto o padre Tomás, em companhia de outros sacerdotes, missionava os arredores, Paulo iniciava a missão de Secano. No terceiro dia, porém, adoeceu. O povo temeu perdê-lo conquanto acabasse de conhecê-lo. A família Angelete prodigalizou-lhe cuidados afetuosíssimos. Paulo, que amava a pobreza mais do que a própria vida e que mesmo nas enfermidades só desejava as ignomínias da cruz, apressou-se, embora convalescente, em voltar para junto dos filhos. Chegado ao retiro, recaiu. Sempre apóstolo, de seu leito de dor, informava-se da missão de Secano, alegrando-se imensamente ao saber que as pessoas acorriam aos pés dos confessores. O padre João Batista, por revelação do céu, soube em Santo Anjo da enfermidade do irmão, recomendando-o às orações da comunidade. Nosso Senhor deferiu-lhe as súplicas e o santo restabeleceu-se. Assim que pôde viajar, empreendeu o caminho de Roma, a fim de solicitar do soberano pontífice o título de mesa comum para vários clérigos, prestes a ordenarem-se. Ao ver-se na presença do Papa, a fé e o reconhecimento comoveram-lhe profundamente a alma e doces lágrimas deslizaram-lhe pelas faces. O vigário de Jesus Cristo, para animá-lo, felicitou-o pelo seu zelo apostólico e pela nova fundação. Concedeu-lhe o favor solicitado, acrescentando com inefável bondade que, para evitar as fadigas de tão longa viagem, podia recorrer a ele como intermediário. Paulo, que via no Santo Padre a pessoa adorável de Jesus Cristo, considerou a mercê como concedida pelo mesmo Salvador. Ao regressar ao Santo Anjo, referiu aos filhos o feliz êxito da fundação e passou no Monte Argentário, onde permaneceu poucos dias, pois outra fundação chamava. Fundação em Tuscânia. Em 1743, após frutuosíssima missão em Toscanela, hoje Toscânia, cidade da Etrúria, todos, autoridades e povo, desejaram possuir os novos apóstolos de Jesus crucificado. Porém, como toda obra de Deus, essa fundação deveria sofrer contradições. Somente em 1747, Bento XIV, estando em Civitavecchia,
em visita a alguns monumentos que mandara erigir, removeu todos os obstáculos. No ano seguinte, Dom Abate, bispo de Toscanela, teve a ventura de receber os passionistas. O venerável fundador deixou o Monte Argentário em companhia de vários religiosos e se encaminhou para Toscanela. A viagem foi semelhante às demais. Pernoitaram em Montalto. Dolorosa foi a jornada do dia seguinte. Ao chegar às vizinhanças de Toscanela, Paulo caiu desfalecido. Ao voltar a si, arrastou-se penosamente até a cidade, onde o esperavam amarguras e desenganos. Nada fora preparado. O lugar prometido era humilde santuário, como o de Nossa Senhora do Cerro, em meio de um bosque. A pequena distância elevava-se pobre ermida, quase em ruínas. Descuidaram-se de restaurá-la e de provê-la do necessário. Paulo exigia pobreza, mas que não prejudicasse a saúde dos filhos. Seria expô-los à morte, deixá-los naquele lugar úmido e malsão. Resolveu, pois, levá-los de volta ao Santo Anjo. A isto se opondo o bispo, que os alojou provisoriamente numa casa da cidade. No entanto, convocou os maiorais, expondo-lhes a urgente necessidade de restaurar-se a ermida e a igreja de Nossa Senhora do Cerro. Abriu a subscrição de 500 escudos, em honra, dizia ele, das 5 chagas de Nosso Senhor. O exemplo foi contagiante e no espaço de um mês tudo estava convenientemente preparado. No dia 27 de março, com grande afluência de fiéis, tendo à frente o venerável pastor, tomaram posse daquela ermida, elevando desde então para os céus o perene concerto dos divinos louvores. Indescritíveis as amarguras sofridas por Paulo nessa fundação. Ouçamo-lo em carta ao Padre Fulgêncio de Jesus, com a habitual simplicidade. Então, essas são palavras de São Paulo da Cruz, né? Sem falar dos sofrimentos físicos, assaltaram-me na viagem terríveis tormentos morais. Nada digo sobre as contradições. Ontem tomamos posse do retiro e fizemo-lo com a máxima solenidade. Jamais, porém, fundamos retiro mais pobre. Quanto a mim, nunca experimentara penas interiores tão horríveis. Outras dificuldades me oprimem. Basta, Deus o sabe. Tenho muita esperança. Os religiosos estão satisfeitos. Espero, outro sim, grande bem para o próximo. Aqui também tem a referência, então, da carta, que contém esse trecho, né? As provações ainda não haviam terminado. Deus, por secreta disposição de sua providência, deixou-os por algum tempo em extrema indigência. Durante vários dias, alimentaram-se somente de legumes e um pouco de pão. Dia houve que faltou quase tudo. O santo animava-os, dizendo, abre aspas, como hoje é dia de jejum, faremos ao meio-dia ligeira colação. Para a ceia, Deus providenciará. À noite, com efeito, apresentou-se pessoa desconhecida com uma cesta de massas. O servo de Deus, sempre caridoso, especialmente com jovens, mandou preparar uma boa sopa. Como não tivessem colheres nem garfos, fabricaram-nos de junco e de madeira. O que não os abandonava era a alegria e o fervor. Paulo era quem se afligia, julgando ser a causa dessas privações. Anunciando-lhes que precisava partir para o Santo Anjo, a alegria se converteu em tristeza, parecendo-lhes que, ao perderem-o de vista, perderiam a sua proteção.
O amado Pai permaneceu junto deles com o coração e o espírito, alcançando-lhes de Deus o que, quando presente, lhes faltava. Piedosa Virgem de Pianzano, por nome Lúcia, grande serva de Deus, dirigida por Paulo nos caminhos do Espírito, guiada por irresistível impulso interior, foi visitar, na manhã seguinte, o retiro de Nossa Senhora do Cerro. Informada da necessidade dos pobres religiosos, converteu-se em mendicante a favor deles. Aliás, antes de voltar ao Santo Anjo, Paulo lhe dissera que haveria de prover do necessário a seus filhos. A pobre operária, tida por todos como mulher verdadeiramente santa, recebeu toda espécie de víveres, levando-os no dia seguinte em 2 cavalos à ermida. A partir daí, nada mais faltou aos religiosos, pois Toscanela em peso os auxiliava. Outros pedidos de fundação. Com o dilatar-se do Instituto, cresciam os labores apostólicos dos passionistas. Onde quer que possuíssem residência, ou pregassem a divina palavra, reformavam-se os costumes, reconciliavam-se os inimigos, desapareciam os escândalos, reanimavam-se os corações no amor a Jesus crucificado. Na província de Campanha, o Padre Maria e outros sacerdotes pregaram grandes e frutuosas missões. Povos e bispos solicitavam fundações. O santo via nisso o agir da providência, que se comprazia em dar maior fama e extensão ao humilde instituto nascido do coração alanceado de Jesus. Eu perdi aqui Sim. Povos e bispos solicitavam fundações, né? Aqui tem uma nota formando o seguinte: embora realizadas mais tarde, vem de 1748 as primeiras tentativas das fundações dos retiros de Terracina, Falvaterra e Paliano. A nota informa isso aqui das outras fundações, né? Furiosa tempestade. Mas eis que se levanta contra a congregação tão furiosa tempestade que ameaça destruí-la por completo, lançando a alma de Paulo num oceano de amarguras. Satanás empregou o esforço supremo para arruinar a obra de Deus, arrojando contra ela espumas de raiva. Deus assim o permitiu para a glória do Instituto. Apresentaram ao Papa libelos difamatórios imputando aos filhos da paixão crimes horrendos. Diziam que a fé e mesmo a Igreja corriam iminente perigo, não fossem logo exterminados os passionistas. Na verdade, não é difícil a gente imaginar que nesse século pudesse haver isso, né? Nós estamos aqui no século dos tais filósofos franceses, né? Os enciclopedistas, né? Que lançavam mão de mentiras para qualquer coisa, né? Eles eram mentirosos natos, né? Panfletários miseráveis, né? É doloroso saber que pessoas eminentes pela santidade caíram na cilada, abraçando com boa fé a causa da calúnia, julgando defender assim a religião. Bento XIV, porém, não deu crédito àqueles panfletos mentirosos. Note aqui a palavra panfleto, né? Eles escreviam mesmo textos anônimos, né? Aliás, uma das pessoas que mais se notabilizou por esses panfletos, né?
na França foi exatamente Voltaire, né? Ah, panfletos mentirosos. Bento XIV, né? Conhecia e admirava os religiosos pintados com tão obscuras cores. Quando se lhe apresentava a ocasião, manifestava-lhes cordialíssimo afeto. Perito na arte de conhecer a verdadeira santidade e os fingimentos do coração humano, como demonstrou na admirável obra De Canonizatione Sanctorum, desde o primeiro encontro que teve com Paulo da Cruz, considerou o santo extraordinário, recomendando a si mesmo e à Igreja as suas orações. Desejava vê-lo a miúde e tratá-lo familiarmente, chegando a dizer-lhe na presença de outras pessoas. Abre aspas para Bento XIV. Padre Paulo, sei que fazeis muitíssimo bem à Igreja. Fecha aspas. E tão grande era a benevolência do sábio pontífice para com o nosso santo, a ponto de fazê-lo sentar-se a seu lado e conversar com ele com a maior familiaridade. Concedi-lhe o que pedisse. Valeu-se o servo de Deus, certa vez, de um cardeal para obter um favor. O Papa ressentiu-se, queixando-se docemente. Abre aspas para Bento XIV. Padre Paulo, quando desejar alguma coisa, não se sirva de intermediário. Dirija-se diretamente a nós. Fecha aspas. O santo acenara apenas ao Santo Padre sob a nomeação de um cardeal protetor da congregação, como possuía todos os institutos. O benigno pontífice respondeu imediatamente. Que beleza, né? Essa resposta do Papa. Nós somos o protetor da vossa congregação. Desde esse dia, o Instituto da Santa Cruz sempre esteve sob a imediata proteção do Vigário de Jesus Cristo. Todavia, para não faltar ao dever de pastor vigilante, Bento XIV nomeou secreta comissão de cardeais para vigiar de perto o fundador e seu instituto e observar atentamente os costumes dos novos missionários, sua doutrina e ensinamentos. A perseguição afligia imensamente o nosso santo, sem, contudo, roubar-lhe a confiança naquele que, do alto dos céus, toma a defesa do justo. Pudera solicitar dos bispos, seus verdadeiros admiradores, atestado de inocência. Não o fez, contudo. Deus lhe era testemunha e isto lhe bastava. Longe, pois, de o perturbarem, as perseguições excitavam-lhes mais e mais a caridade. A impetuosidade dos ventos contrários avivava a atividade das chamas que lhe devoravam o coração. Tudo eram dádivas do divino amor, incomparáveis tesouros de méritos para os filhos bem-amados. Discorrendo no recreio a respeito dessa tempestade, exclamou certa vez em arrebatamentos de júbilo, abre aspas, sucede a miúde cair um raio, ou ao ferir o cume desnudo da montanha, descobre rica mina de ouro. Vereis como o golpe do raio que nos fere irá descobrir-nos essa mina. Deus tirará imenso bem dessa provação. Fecha aspas. Como Deus é admirável em suas obras. A tempestade irá lançar à luz meridiana virtudes que se ocultavam à sombra. Todo aquele aglomerado de falsas acusações, aquelas rigorosas pesquisas dos cardeais, serviram tão somente para manifestar o rico tesouro de santidade, a pureza sem mácula de doutrina e ensinamentos, bem como o zelo realmente apostólico dos novos campeões da fé. Bento XIV, que dera existência jurídica ao Instituto, ao vê-lo surgir mais glorioso da agitação, regozijou-se no Senhor, prometendo auxiliá-lo ainda mais para o futuro. A vitória não fora, porém, completa. Outras borrascas sobreviriam.
Desmascarados, os perseguidores lançaram mão de outras armas. Apelaram para leis políticas proibidas de novas fundações na província de Campanha. Miravam eles o retiro de Secano e outros, solicitados pelos bispos e já aceitos por Paulo. O golpe fora armado magistralmente, e ai da congregação, se tivessem conseguido seu intento. E se, cortando os galhos de planta tão tenra, era para temer-se que perecesse. O servo de Deus, que a regara com lágrimas e a fecundara com tantas orações e ingentes fadigas, estava preocupado. Muito mais porque Deus lhe retirara luzes e consolações, deixando-o em terrível abatimento moral. Mesmo assim, descansava nos braços amorosos do seu Deus. Nada de processos. Aos senhores bispos, que insistiam na defesa jurídica da congregação, Paulo escrevia muitas cartas, rogando que desistissem de qualquer demanda. Dizia, abre aspas, escrevi várias vezes a fim de pedir esses processos. Protestei não desejar obter casas por esse caminho, mas pacificamente. Continuemos a orar muito. Fecha aspas. Jamais teve guarida em seu coração o rancor e o ressentimento contra os inimigos. Ao contrário, sempre lhes teve especial afeto, desculpando a malícia dos atos com a boa intenção. Para evitar contendas com os adversários, deu ordem expressa aos religiosos de Secano de abandonarem o retiro, assim que recebessem nova carta sua nesse sentido. Informado secretamente da decisão tomada, o povo ficou profundamente magoado e decidiu impedir-lhe a execução. Certo dia, em que a comunidade saiu a passeio, correu o boato de que os padres tinham abandonado o convento. Reuniu-se logo uma multidão de homens, armados do primeiro instrumento que lhes veio à mão. Correram ao encontro dos religiosos, decididos a fazê-los voltar. Compreende-se o sobressalto que estes tiveram. Ao saberem, porém, que a atitude e aparente hostilidade era prova de amizade, criaram ânimo. O difícil foi persuadir esses bons homens de que não havia perigo de fuga e que voltassem às suas casas. Os religiosos tiveram que renunciar ao passeio nesse dia e retornar ao convento, notificando o santo fundador do ocorrido. Paulo agradeceu a Nosso Senhor por essa prova de verdadeiro afeto aos filhos de sua alma. Então, agora nós vimos agora nesse capítulo, né, algumas histórias de fundações antes dessa parte das perseguições, né? E é curioso, né, como é que esse comportamento do povo, né, hoje chamado povo de Deus, né? Então, o católico, ainda nessa época, né, eles viam, né, e muito recentemente no Brasil a gente via esse espírito, né, de agradecimento, né, a essas congregações religiosas que fundavam conventos, mosteiros, né, nas regiões, né. Era muito comum, né, durante a Idade Média e mesmo na Renascença, e mesmo depois, né, como a gente está vendo aqui já nas portas da Revolução Francesa, né, um nobre ou um bispo para acalmar, né, uma região em conflito ou uma cidade completamente perdida, né, chamar uma dessas ordens religiosas para uma fundação nessa região, né? Ou príncipe, ou bispo. Sempre foi assim, né? Por quê, né? Porque nós, católicos, até um certo momento, né, nós acreditávamos que
Veja que frase bonitinha, né? Muito engraçadinha essa frase, olha. No dia 27 de março, com grande afluência de fiéis, tendo à frente o venerável pastor, tomaram posse daquela ermida, em Toscânia, né? Elevando desde então para os céus o perene concerto dos divinos louvores. Então, nós considerávamos, até certo tempo atrás, nós católicos, né, que uma comunidade dessa perto de nós, né, seria uma bênção dos céus, né? Por quê? Porque esses religiosos, né, elevariam aos céus o perene concerto dos divinos louvores, né? Eles louvariam por nós, aquela comunidade, né? Louvores aos céus, louvores aos céus que nós não estávamos preparados para elevar, né? Nós sabíamos, nós católicos sabíamos, que Deus aceitaria aqueles louvores e beneficiaria a todos nós da comunidade, né? A todos nós que tivéssemos algum contato com esse convento, com esse mosteiro, né? Nós que de alguma forma ajudássemos a manter esses monges, né? Ajudássemos de alguma forma essa congregação, né? Nós tínhamos certeza disso, né? E é por isso que os bispos estavam procurando Paulo para fundar essas casas, né, do Instituto da Paixão em seus domínios, né? Porque os bispos sabiam como que eles próprios se beneficiariam disso em relação aos fiéis dessa diocese, né? Que beleza, né? Que impulso, né? E veja que esse último fato narrado aqui, né? Da população inteira de uma comunidade, né? Ao imaginar que os padres estavam fugindo, né? Do seu retiro, foram lá impedir que os padres fugissem, né? Tá certo? Eu imagino com que, né, pau, sei lá, com que instrumento que eles usaram aqui para ameaçar os padres a voltarem, né? Porque eles imaginavam que eles estavam fugindo, né? Então, assim, essa reação é uma reação católica, né? Ou pelo menos está no nosso, no nosso senso da nossa fé, né? O sensus fidei, né? Essa essa noção básica, e prática e permanente, né? De um negócio que chama comunhão dos santos, né? Alguém está orando permanentemente por nós no mosteiro, né? A gente sabe que tem um grupo de pessoas, homens ou mulheres, que passam o dia em oração e em louvor a Deus por todos nós, né? E nós que estamos ali perto, que de alguma forma participamos da vida desse mosteiro, seremos agraciados por graças que de outra forma não seríamos, né? Então, essa reação, né, da população piedosa, ainda no século XVIII, né, se dava, né? E depois, muito depois do século XVIII, mesmo aqui no Brasil, né, a gente via esse carinho que as pessoas tinham com esses religiosos, né? Que beleza, né? Que e é esse o impulso, né, que fazia com que essas congregações e, sobretudo, o Estudo da Paixão, né, crescesse, né? Crescesse. Foi assim com as fundações de todas as, né, com São João Bosco, com todas as fundações, né?
Essa, essa, esse reconhecimento, né, do povo, mesmo que as pessoas não tivessem a capacidade de fazer a oração que esses religiosos faziam, né, era reconhecido que aquele louvor era benefício para todos, né? Benefício para todos. E é por isso que eu lamento muito essa crise na igreja quando ela atingiu as congregações religiosas, né? Isso realmente é terrível. Mas eu quero ouvir agora vocês sobre esse capítulo lido aqui das fundações, né? De algumas fundações do nosso santo. Professor, eu estou achando interessante é que essa ordem, apesar daquelas, né, me lembrei daquele cardeal, né, que achava as regras muito austeras, né? Uhum. E, no entanto, quantos lugares quiseram fundar novas Novos- congregações, né? Impressionante. Se tinha muitos lugares é porque tinha gente que queria entrar na ordem, né? Claro, jovens, Estavam né? dispostos É, a tudo aquilo, né? Se submeter a essas austeridades todas. Eu achei interessante. sem dúvida nenhuma. Quer dizer, onde a gente menos espera, né? A gente encontra esse tipo de vocação, né? De chamado, né? Porque, na verdade, assim, ninguém é chamado para uma vida dessa à toa, né? Quer dizer, esse pessoal tinha verdadeira vocação mesmo, né? Ninguém sem vocação entra e permanece numa ordem tão rigorosa assim, né? Então é chamado mesmo, né, de Deus. É E graça de Deus, né? o exemplo do fundador, né? Era mais forte do que talvez o receio de se submeter a regras tão austeras. Não, aquilo ali devia ser uma coisa impressionante ver Uhum. São Paulo, né? A vida normal dele, né? Uma coisa do outro mundo. Ele repetiu o milagre das bodas de Caná, né? Do vinho. Do vinho. É, Muito impressionante. é. Mas era isso que eu queria falar. Mais algum comentário, alguma observação? Ei, professor. Ô, Márcio. Ei, professor. Tudo bom? Bom. Ó, domingo eu prometo que eu levo um negócio pro senhor, viu? Passei perto do senhor, eu lembrei, nossa, esqueci. Fica Mas tá aqui na tranquilo. minha mochilinha com água aqui. Pós-missa eu vou levar pro senhor. Fica tranquilo, tranquilo. Agora não tem escapada, não. Interessante, né? Esse pessoal tão afetuoso, tão terno, né? Como no começo ali, o pessoal até derramando lágrimas e tudo mais. Aí você vê o povo hoje em dia, na frieza, que nem um neurocirurgião capaz de ter. Mas você vê a frieza de um cardeal também, né? Esses cardeais choravam aos pés de São Paulo, né? Uhum. Se emocionavam ao vê-lo, ao abraçá-lo. Não é? Não tem mais fé, né? Diante de um santo, assim, você não é capaz de, pelo menos, o queixo cair um pouquinho, né? Não precisa de chorar, não. Só cair um pouquinho, né? Igual a gente viu lá a foto lá do penitente indo lá na... Nossa Senhora, aquela foto Né? impressionante. A turma do fotojornalismo não perde uma chance, né? Todo mundo apontou as câmeras lá como se tivesse um paredão de fuzilamento. Não, e você vê que nós tivemos exemplos disso no século XX, né? Como que a igreja, por exemplo, tratou o Padre Pio, né? Sim. Padre Pio de Pietrelcina. Como é que aqueles cardeais tratavam ele? Pois é. Pessoal, essas coisas não Com que frieza, deslumbram mais, né? Não, com que frieza, com que desatenção, né? Não é? E assim, quer dizer, porque o tecido da igreja, né, foi se rasgando, né? E impressionante, né? Uma vez eu acho que eu
eu li algum escritor uma vez falando, né, que a nossa humanidade estaria em risco quando nós perdêssemos a capacidade de nos deslumbrarmos e maravilharmos com as coisas, né? É, E estamos exatamente. aí. Vem Aí do. está. Aristóteles já falava, né? Que filosofia vem do espanto, né? Olha, que Ele interessante. falava que a fonte da filosofia é o espanto das coisas que estão acontecendo na sua frente. Você Sim, fala, o que é sim. isso? E esse o que é Tem- isso que é a filosofia, né? Dizia Isso. Aristóteles, né? É coisa que sacode, que toca É, alguém ali. Você, você fala, oh, eu tenho que entender né? isso, eu tenho que fazer perguntas sobre isso, eu tenho que Isso. conversar sobre isso, porque não é possível. Será que ninguém tá vendo isso aqui? Não, ô gente, É vem só eu. cá, vem cá, vamos ver aqui o negócio. Vamos conversar sobre isso aqui. Não É, é? é o deslumbramento, é o espanto, é o maravilhamento, né? Isso. É, Exatamente. Né? O resto, né, igual a Ana Paula falou ali, o rigor da fundação atraía muita gente, porque, como eu disse da outra vez, né, se é uma obra de Deus, foi inspirada por Deus, ele há de dar as graças, né, e levantar os meios para poder isso ser concretizado, né? a graça Então, e os operários para a messe, né? exato, os meios são os operários também. É, exatamente, né? Né? Esse medo do povão aí da fuga deles é porque esses conventos, essas criações religiosas, eles costumam ter um dia na semana, na verdade, um período do dia da semana, né? Porque eles têm as orações para serem feitas e eles fazem o que eles chamam de passeios, né? Às vezes é um pequeno passeio, um grande passeio, os próprios cartuchos mesmo, eles têm um dia para poder fazer esse passeio. É o único momento que eles conversam e trocam algumas informações, algumas impressões e pronto. E acabou. Eu acho que eles não estavam acostumados com isso e tomaram esse susto, né? O pessoal indo embora. Não, não vamos embora, não. Né? E eu comentei com o senhor falando ali, isso é uma coisa do século XVIII, né? E eu pensei assim, ainda está no nosso DNA católico. Tá. E aí eu pensei ali com a Ana Paula assim, eu acho que o século XVIII, pelo menos aqui em Minas Gerais, terminou mais ou menos na época que eu nasci. Pois é, não, é verdade. Nós somos mais lentos para tudo, né, Márcio? Pro bem e pro mal. Essa mornidão, né? Isso aí é coisa que Deus prometeu que ia vomitar, né? Exatamente, tá É, lá, né, no Apocalipse, né? pois é, o Na negócio igreja de não. Laodiceia. Eu nem lembro qual delas, mas eu lembro desse É, negócio aí. Só de lembrar essa cena me dá uma revirada na barriga também. é. Eu lembro disso porque eu escrevi uma época um post no blog lá. Por isso que eu Aham. lembro da igreja de Laodiceia. O negócio não é Não, mas fácil. é impressionante, né? Porque, assim, isso que atinge o povo, aquele sentimento mais nobre do povo, né? É que Uhum. acabou mesmo depois da crise da igreja, né? Isso É. é uma coisa lamentável, né? Assim, as Uhum. pessoas não sentem mais nenhum tipo de, nenhum tipo de Nada. ligação com isso, né? Se tem alguém Uhum. rezando aí, deixa eles e tal. Tem centro de Umbanda também, tem centro espírita, né? Tem. Pois é, não, e o pessoal não chega ao ponto de não ter nenhuma sensibilidade com o que ocorre ao redor, nem mesmo com o próximo, né? Que a gente vê aí os resultados assim de gente com som alto. Hoje eu estava indo para a missa, né? Hoje eu É. fui a pé, tô passando, tem um sujeito lá, professor, escuro ainda, 10 para 6, um sujeito sentado na frente do comércio, só que perto do comércio está cheio de residência. Tocando internet lá, um vídeo bem alto lá, nem aí para quem estiver É, dormindo ainda, alguma é, coisa assim, é. né? É Então, tem impressionante dessas isso. coisas. A pessoa não é capaz de olhar, de perceber. Será que eu estou incomodando alguém? Não. Que incomodando alguém, dane-se, né? O que Dane-se. importa, só uma coisa importa. Eu mesmo, mim mesmo, né? Mim mesmo, mim mesmo. Né? O I, me, myself. É. Ah, E outra coisa interessante também dessas orações, né, igual o senhor falou desse trecho, né, teriam as qualidades de uma boa oração, mas também a frequência e a quantidade, né, porque esse isso. pessoal reza quase que o dia inteiro, É. né, em períodos do dia, né, E e até reza da com uma noite. qualidade que a gente não tem, né? A gente tem que Sim, admitir isso.
Sim, Mas aqui é eu não tudo tenho. correria, tudo o pessoal rezando, correndo. Quando reza, né? É, Quando reza. isso mesmo. Mas é isso, professor, obrigado. Deixar a chance para os outros coleguinhas aí. Obrigado vocês. Obrigado vocês aí. Mais algum comentário, alguma observação? Então, Deus lhes pague a presença, paciência. Tenham todos um santo dia, um santo final de semana. Se Deus quiser, na segunda, nós retornaremos aqui com a leitura da biografia desse santo extraordinário, São Paulo da Cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Paulo da Cruz, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.